Bom dia a todos, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos. É com imenso prazer que a ULS História do Tejo recebe a 10ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais, um estudo promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com o suporte da EY de Portugal, que tem como principal objetivo analisar a problemática de internamentos inapropriados. Esta iniciativa conta com o apoio da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, à qual se junta nesta edição a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública e a Ordem dos Assistentes Sociais. Para início de sessão, convido o Dr. Nuno Cardoso, Presidente do Conselho de Administração da ULS História do Tejo. Bom dia. Para nós é um motivo de grande satisfação e é um privilégio receber-vos aqui nesta ULS para dar voz e ser partilhado este trabalho que tão meritoriamente tem vindo a ser feito ao longo de 10 anos. 10 anos, de facto, revela consistência, revela resiliência também, e isso é um mote que também me permite saudar desde já a APA, a EY, as várias entidades associadas a este trabalho, a este projeto, um trabalho consistente, que prevalece no tempo e que, de alguma maneira, visa tratar e dar visibilidade a um tema que é muito sensível. É um tema exigente, é um tema que nos deve fazer despertar a todos. Infelizmente, em vez de diminuir a sua expressão, tem vindo a aumentar. É um tema que os internamentos sociais, que não é só social, também não é só clínico, é um tema central que está na fronteira. E parece um paradoxo, mas é essa a realidade. E, portanto, a todos nós deve fazer, pelo menos, que façam uma reflexão e que haja uma capacidade de, em conjunto, procurarmos uma solução. Este fórum que aqui hoje nos mobiliza, como é evidente, não é esperado que daqui saiam soluções fáceis, imediatas. Antes fosse, antes houvesse essa possibilidade, é muito complicado, sabemos, mas verdadeiramente o que aqui importa é dar um enquadramento, visibilidade e uma capacidade de estruturar um racional que permita ter uma série de tempo longa, como são 10 anos, para percebermos uma evolução, o que é que foi feito, até onde é que nos trouxe e o que é que eventualmente temos que ir mudando. Estes momentos são momentos de reflexão, já o disse, de partilha, mas essencialmente de compromisso. E em nome desta ULS, que tenho muito gosto em presidir, falando de compromisso, o que aqui vos deixo é o nosso total empenho em cooperarmos para que este tema perca materialidade. Acho que beneficiamos todos, fundamentalmente os doentes que continuam a permanecer em camas de agudos, diferenciadas, não necessitando desse cuidado, mas que só cá estão porque verdadeiramente não encontram na comunidade alternativa adequada. Da minha parte, termino como comecei, é um gosto muito grande ter-vos aqui connosco, compromisso assumido, a palavra é clara, desejo a todos um ótimo dia e uma excelente sessão de trabalho. Muito obrigado. Convido agora, então, o Dr. Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares.
Muito bom dia a todos. Permitam que comece por vos cumprimentar e por agradecer a amabilidade com que fomos aqui recebidos, não vai essa história de teste, por cumprimentar a todos na pessoa do vosso Presidente, o Dr. Nuno Cardoso. É um gosto estarmos aqui. Acho que é a primeira vez que a APA realiza aqui uma iniciativa. É um hospital pelo qual temos um grande apreço. Já tínhamos antes, passamos a ter ainda mais desde que a nossa tesoureira foi nomeada a vossa vogal e, portanto, acompanhamos de perto o vosso hospital, até pela ligação que temos à doutora Catarina Paulino, e, mais uma vez, é um gosto estar aqui convosco. Permitam que cumprimente também, em particular, a doutora Joana Cordeiro, não posso deixar de o fazer, deputada da Iniciativa Liberal, que acompanha de perto também os sistemas de saúde, e, portanto, é sempre muito bom vermos aqui também o poder político, porque é muito importante que a discussão na Assembleia da República se faça de forma informada, nem sempre isso acontece, e, portanto, é muito bom vê-la aqui também. Muito obrigado. Este é um problema grave que se tem vindo a agudizar. Nós temos cada vez mais internamentos sociais e os impactos são enormes. Nós já sabíamos o impacto que isto tinha nos doentes. Já sabíamos que tínhamos doentes à espera mais de um ano, em alguns casos, por uma resposta alternativa. Já sabíamos que alguns doentes morriam nos hospitais à espera de uma resposta alternativa, e só isso devia nos alarmar a todos. Mas, no último inverno, eu acho que ficou ainda mais claro o impacto que este fenómeno pode ter, não só nos doentes per si, mas no funcionamento do hospital como um todo. Aquilo que nós vimos já acontecer na interrupção de programas cirúrgicos, nos problemas que tivemos em muitos serviços de urgência, quando tínhamos dezenas de doentes internados no serviço de urgência porque não tinham uma cama onde fossem colocados, alertou-nos para esta realidade que já estava a acontecer, mas que se aprofunda cada vez mais, que é este fenómeno está a prejudicar o funcionamento do hospital todo e, consequentemente, do Serviço Nacional de Saúde como um todo. Até grave e merece uma atenção particular por parte do Governo. Nós não embarcamos em apontar o dedo especificamente a um governo, a dizer que isto só piorou nos últimos 2 anos, a responsabilidade é deste ou daquele governo. Não, este é um fenómeno que tem vindo a crescer sempre, que está relacionado com uma alteração sociodemográfica à qual nós não nos sabemos adaptar como país, como sistema de saúde, mas também como país. Mas a verdade é que é este governo que compete agora encetar e colocar no terreno ações concretas para resolver. Algumas já estão a acontecer. Não posso deixar de destacar a criação das equipas de cuidados continuados domiciliares, que começou há pouco tempo e que está a ter impacto em muitos hospitais. Este é o lado positivo. Não posso também deixar de apontar a nossa desilusão com o facto de o Governo ter aprovado uma portaria em outubro do ano passado para a criação de umas equipas chamadas SAD mais Saúde. E nós ficamos muito felizes quando essa portaria foi publicada, porque essas equipas parecem corresponder ao modelo, ou aproximar-se do modelo que é aplicado noutros países, que é a criação de equipas de apoio domiciliário que vai para além da saúde. É um apoio mais social do que de saúde. Mas a nossa desilusão vem do facto de sabermos hoje que essas equipas não saíram do papel. Não saíram do papel. Portanto, não estão no âmbito da saúde, estão mais no âmbito da segurança social. Infelizmente não houve capacidade de as implementar e estas seriam as equipas que no futuro, se disseminadas e alargadas do país, podiam começar a fazer a diferença. E isso não está a acontecer ainda, infelizmente. Portanto, deixem-me... Eu não vou adentrar os números. Temos o Miguel Amado da EY que vai detalhar os números neste momento e, portanto, eu não vou adentrar estes números. Deixem-me só fazer aqui alguns agradecimentos aos nossos parceiros que nos acompanham neste barómetro há muitos anos, aos assistentes sociais, primeiro a Associação Portuguesa dos Profissionais de Serviço Social, agora Ordem, aqui representada pela doutora Júlia Cardoso, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, aqui representada pelo seu presidente, pelo Dr. Luís Duarte Costa, muito obrigado também, a EY, que tem sido o nosso parceiro na recolha, no tratamento dos dados, e temos aqui o Miguel Amado, que mais uma vez nos acompanha na apresentação, e este ano também a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, porque este é também um problema de saúde pública e a prevenção destes casos sociais também passa pelos determinantes sociais e pela intervenção da saúde pública. E, portanto, vamos ter aqui o Bernardo, dentro de momentos no painel, a falarmos sobre isso. Vamos ter aqui um painel de debate muito rico, que vai ser moderado por uma
pessoa muito informada sobre este tema, a Inês Espírito Santo, que nos acompanha também. Inês é assistente social num dos hospitais de Serviço Nacional de Saúde, no São José, acho que não estou a dizer mal. Mas, para além disso, está associada, tem uma proximidade grande a este fenómeno há muitos anos e, portanto, vai moderar um debate com todas estas partes, com os médicos, com os assistentes sociais, com os hospitais, onde, mais uma vez, vamos procurar debater de que forma é que podemos mudar esta realidade. Por último, um agradecimento aos nossos coordenadores locais. Portanto, isto só se faz porque os hospitais nos dão esta informação. Só para vocês perceberem bem que isto funciona, este é um barómetro, é um questionário que é feito aos hospitais todos os anos, no mesmo dia do ano. E temos uma pessoa em cada hospital que recolhe toda esta informação, não recolhe só quantos doentes é que estão lá de forma inadequada, recolhe informação fina sobre aqueles doentes. Quem são, de que serviços, porquê que lá estão, qual é a resposta que falhou e quais são os custos destes doentes e, consequentemente, ajuda-nos a lançar esta discussão de como é que vamos resolver. E, portanto, isto só é possível graças aos nossos coordenadores locais, são militantes desta causa como nós, e, portanto, não posso deixar de lhes agradecer o seu empenho. Estamos juntos nesta causa que é de todos nós, de acabar com este fenómeno, por todas as implicações que tem nestas pessoas, nos resultados em saúde, na questão ética, mas também no funcionamento dos hospitais. Muito obrigado a todos mais uma vez e até já. Obrigado. E para a apresentação dos dados da 10ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais, convido então o Dr. Miguel Amado, partner da EY Portugal. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer mais uma vez o convite. É a 10ª edição. Há aqui uma continuidade, mas que eu acho que também é a chave para o sucesso deste tipo de iniciativas. Agradecer ao Xavier também mais uma vez o convite e, sobretudo, enaltecer todos aqueles que responderam e todos aqueles que, mesmo penalizando o seu tempo, responderam e deram este input que eu acho que é de sobre-mais-valia, sobretudo para percebermos e identificarmos as causas de um tema tão relevante como os internamentos sociais. Talvez começar exatamente no meio, se calhar, de algumas notícias menos boas, de uma notícia os primeiros números que eu acho que são muito positivos, que é, de facto, a participação neste barómetro. A taxa de participação manteve-se muito semelhante às das últimas edições. Chegou mesmo a aumentar um pouco, temos 97% de taxa de participação pelo número de camas, portanto, o número de camas que foram alvo deste barómetro, 97% foi respondido. Portanto, há uma adesão, há uma primeira conclusão que é claramente constatar a importância deste barómetro para os profissionais de saúde e para as OLS. E podemos ver aqui de uma forma também muito simples o que são os números, os estabelecimentos que estão contemplados. Temos uma prevalência natural no Norte e em Lisboa-Valtejo, e por camas hospitalares também, naturalmente, se mantém. E, como disse, uma taxa de participação bastante elevada. Começo, se calhar, por apresentar os primeiros grandes números. Os 2.807 doentes internados inapropriadamente, portanto, doentes que, de facto, já tiveram alta hospitalar, que não precisavam, não necessitam de estar hospitalizados, mas que representam a ocupação de uma cama que poderia ser utilizada por alguém que, de facto, precisa de cuidados de saúde. E cria um índice deste ano de 13,9% do total de doentes internados. 13,9% são são internamentos sociais. O total são 20.191
doentes internados e desses, os tais 2.807, cerca de 19% acima do ano passado. E este é um número que eu acho que é de reter. É o maior aumento de todas as edições que temos realizado. O aumento tem vindo a ser contínuo, mas razoavelmente residual. E este ano, de facto, temos aqui 19% do número de internamentos apropriados. Em termos de dias, o total também foi na ordem dos 20% de aumento, mais de 439 mil dias de internamentos inapropriados, mas a demora média destes internamentos manteve-se nos 157 dias. O estudo, ou o barómetro, é feito de uma forma razoavelmente simples, já naturalmente ajustado ao longo de 10 anos, e é uma fotografia de um dia específico do ano, anda sempre ali em meados de março. Nós não é exatamente o mesmo dia do mês, porque tentamos que seja no meio da semana, onde tipicamente é mais fácil comparar com os anos anteriores. Este aumento, como referi há pouco, veio bastante em linha com os outros anos, mas em termos de aumento absoluto acaba por ser bastante superior. Estes 2,2 pontos percentuais de aumento é de facto a primeira vez que vemos e naturalmente será alvo aqui de uma discussão mais alargada, mas traz para cima da mesa ainda mais o sentido de urgência relativamente a um tema que não é só de saúde, é um tema também muito social. Vamos então, se calhar, começar a olhar aqui alguns detalhes do estudo. Tipicamente, e mantém-se esse padrão, as regiões de Lisboa e Val Tejo e do Norte são aquelas responsáveis pela larga maioria dos internamentos sociais. Estamos a falar de 85%. E aqui conseguimos ver a evolução para cada região. Todas elas aumentam, com a exceção da região centro, onde, de facto, o número de internamentos sociais baixou ligeiramente, mas Lisboa, Val Tejo e Norte aumentou. O Norte, o ano passado, tinha tido um decréscimo, este ano voltou a ser maior do que até há 2 anos. Relativamente ao índice, o padrão é semelhante, só no centro baixa um pouco, e vemos que, de facto, o índice de internamentos inapropriados é bastante elevado, tanto em Lisboa, Val Tejo, como na região Norte. Quando olhamos à demora média, e estamos a falar de número de dias que cada internamento, em média, representa, e o cálculo é razoavelmente simples, são o número de dias totais reportados à data em que fazemos o survey, este ano, dia 19 de março, a dividir pelo número de internamentos também reportados a essa data. E aqui mantivemos nos 157 dias em média, igual à 9ª edição. A distribuição por região também não muda muito, mantém os padrões com uma maior incidência, naturalmente, de Lisboa, Val Tejo e Norte. O aumento do número total de dias aumentou 20%, portanto está em linha com o próprio índice, que foi 19% de aumento. E só na região Norte é que baixou ligeiramente a média por internamento inapropriado, de 250 para 239 dias em média. O que não deixa também de ser ainda um valor bastante elevado e acima da média. Relativamente às alternativas a que as ULS têm acesso, nas 27 entidades, que são 66% que têm essas alternativas, as 1.035 vagas que foram ocupadas estavam concentradas, mais uma vez, na região Norte, Lisboa, Val Tejo e região Centro, e acaba por mostrar que, de facto, é uma alternativa válida e são vagas que estão a ser utilizadas. Vamos caracterizar um pouco mais estes episódios e vamos olhar para o episódio e para o número de episódios inapropriados que têm sido, sobretudo, por internamentos médicos, 71%. Temos um padrão que tem sido razoavelmente semelhante aos anos anteriores.
A percentagem, a distribuição por género também é uma distribuição muito semelhante, acaba por ser 50%, 50%, 1% a mais ou menos de um lado ao outro, mas nos últimos 10 anos tem sido muito este padrão. Continua também a haver uma prevalência muito grande em doentes acima dos 65 anos. Isto naturalmente explicado não só pelas condições ou pelas situações das pessoas mais idosas, com menos capacidade de resolverem os temas por si, mas também pelo aumento da esperança média de vida, o que naturalmente indica que, se nada for feito, o tema nunca irá desaparecer por si nem melhorar, só irá piorar. Relativamente aos dias e à duração, os padrões são também semelhantes aos dos anos anteriores. Temos uma prevalência, embora menor, da percentagem de dias de internamento inapropriados na medicina interna, 38%, um decréscimo face aos 2 anos anteriores. Temos uma percentagem de dias de internamento social que incide mais no género masculino, cerca de 56%, e mantém-se também em linha esta proporção face às edições anteriores. E aqui um destaque de que a duração já não tem uma incidência tão grande nas pessoas mais idosas, mas em pessoas com idades, de facto, abaixo dos 65 anos. Isto tem a ver também com o que está por trás da duração. A duração dos internamentos sociais tem um contributo muito especial também de tudo o que seja unidades psiquiátricas e que tipicamente têm também internamentos de longa duração e têm um impacto também nestes números. E aí já não tem muito a ver com a idade das pessoas e, portanto, daqui ser diferente do número de episódios. Vamos olhar também a nível nacional o que é que são as causas. Porque é que, de facto, existem estes internamentos sociais e porque é que, de facto, também têm continuado a aumentar. À semelhança dos anos anteriores, no topo das principais causas acaba por ser a resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados. 44% da 8ª edição passamos para 45% nesta 10ª edição. A segunda causa acaba por ser também a resposta de admissão na estrutura residencial para pessoas idosas, e isto muito alinha também com a estatística que vimos ainda há pouco, de 72% do número de episódios ser relativo a pessoas com mais de 65 anos de idade. E depois as razões vão mudando, mas são todas abaixo dos 6%. Portanto, a distribuição acaba por ser mais pulverizada. Estas são as duas grandes causas. A falta de capacidade de resposta tanto da Rede Nacional de Cuidados Continuados como da estrutura residencial para pessoas idosas. Se formos olhar às causas por região, o cenário não muda muito. Nem face aos anos anteriores, nem face à distribuição nacional. As duas razões principais continuam a ser as mesmas e se no Alentejo respondem a cerca de 82% das razões, no resto das regiões não anda muito longe. O que demonstra que, de facto, há aqui esta falta de capacidade destas duas redes acabam por ser a nível nacional, não é uma razão regional. Depois é interessante também ver e explorar, e todas as OLS terão acesso também aos detalhes por OLS, de ver as restantes causas, porque acabam por ser muito diferentes de região para região e até do OLS para OLS. Relativamente aos dias de internamento, o panorama é ligeiramente diferente.
e aqui também tem por impacto o que está por trás dos dias e da duração dos internamentos sociais. E aqui, onde de facto existe um tempo muito grande associado a cada internamento, tem a ver com o tempo que se aguarda para a admissão na estrutura residencial para pessoas idosas. E aqui acaba por ser, enfim, o topo das razões, que aumentou desde 31% na 8ª edição para 38% nesta 10ª. Baixou ligeiramente face à edição anterior, mas acaba por ser, ainda destacadamente, a razão principal. Este ano temos também aqui a incapacidade de resposta familiar ou do cuidador como segundo fator, que vai substituir outros fatores noutras edições, como outras causas de índole organizacional ou também vagas em estruturas de saúde mental para doentes crónicos, mas aqui, naturalmente, que também tem o impacto de serem menos casos com durações muito longas. Quando se resolve, naturalmente, estatisticamente, tem um impacto maior. Se formos olhar em termos regionais, os padrões são todos muito semelhantes, exceto o Alentejo, onde, de facto, a principal razão acaba por ser a tal vaga em estrutura de saúde mental para doentes crónicos. Aqui, mais uma vez, relembrar que o Alentejo, a zona do Alentejo, é a zona com menos episódios, com menos casos registados de internamentos sociais, portanto, está muito mais sujeito a algumas flutuações deste género e, portanto, aqui se nota também o impacto que, estatisticamente, estes casos têm no número de dias de internamentos sociais. Portanto, quando olhamos ao número de episódios, o padrão é muito semelhante pelo país. Quando olhamos para o número de internamentos, acaba por ter aqui algumas variações de região para região, exatamente porque o detalhe é também diferente e está muito mais sujeito a estes casos de episódios de longa duração associados às unidades de psiquiatria. E como o Dr. Xavier Barreto também falou, isto tudo, para além do impacto e daquilo que causa em termos de entropia ao funcionamento de um hospital, para além da razão intrínseca em si, de pessoas que acabam por estar expostas a condições de outros doentes e mais disponíveis a apanhar doenças que não tinham, há também um impacto financeiro considerável. E aqui estamos a falar, naturalmente, de algo extremamente crítico para a sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde, que é, claramente, um dos temas que é subejamente abordado e falado, e fazemos também aqui uma análise desse impacto. Essa análise é com base na fotografia daquele dia, assumindo que durante o ano será sempre a situação que estamos a analisar. Portanto, há entradas, há saídas, como é natural, mas em média estamos a assumir que um ano, os 365 dias, são semelhantes àquilo. E, seguindo exatamente a mesma análise, e aqui destacar também que os valores e os custos associados são custos que não mudam já há alguns anos, portanto, é um custo médio que provavelmente terá que ser revisto, porque claramente nestes últimos anos tudo o que é fatores que contribuem para o aumento de custo de vida têm sofrido grandes alterações. Esta crise energética que estamos a viver é mais um bom exemplo disso mesmo. Mas mesmo assim, mesmo com custos que eu diria que são conservadores, temos um aumento considerável e um impacto considerável no custo que isto significa para o Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar de mais de 351 milhões de euros, estamos a falar de 351.652 milhões de euros. Esta extrapolação que eu vos referi para um ano, o que é um aumento considerável face aos anos anteriores. Estamos na mesma ordem de grandeza, à volta de 19% de aumento. E, de facto, traz para cima da mesa, quantifica o tema de uma forma financeira. Portanto, não só temos 19% de mais doentes
ou não doentes, de pessoas internadas com incidente social, temos 19% de impacto financeiro, que por si já é muito elevado. O valor do preço base de internamento é estes 3.120 euros por paciente. E temos o número de dias, a demora média nacional de internamento. Temos um preço diário de internamento de 359 euros e um preço diário de internamento em psiquiatria de 65 euros. Portanto, estes são os valores que são utilizados para este cálculo do impacto financeiro. No final do dia temos aqui um conjunto de indicadores que gostava só de fazer aqui um apanhado, um resumo do que são as conclusões que podemos tirar desta 10ª edição do barómetro. Uma adesão muito grande, portanto, estes números de facto representam o que é o tema e o que é a situação a 19 de março de 2026, de 97% de taxa de participação. Temos 41 entidades que participam, 2 que não participaram, 2.807 internamentos inapropriados, mais 465 casos do que na 9ª edição. 13,9% é o índice deste ano, 2,2 pontos percentuais acima do ano passado. 439.871 dias inapropriados de internamento, mais 20% do que a edição do ano passado. A média de 157 dias por caso manteve-se. Lisboa, Val Tejo e Norte mantêm-se como as regiões com maior número de internamentos, cerca de 85% do total de internamentos, e 96% do respectivo total de dias, também não é descurar esta prevalência. A falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados continua a ser, ou a falta de capacidade, continua a ser o principal motivo, não só a nível nacional, mas depois também na própria distribuição por região, assim como a falta de resposta da estrutura residencial para pessoas idosas, que é o segundo motivo e o primeiro em nível de internamentos. O primeiro a nível de dia de internamentos inapropriados. 71% dos episódios e 87% dos dias correspondem a internamentos médicos, 46% dos episódios e 38% dos dias têm origem no Serviço de Medicina Interna, 49% dos episódios e 56% dos dias de internamento inapropriados registram-se no sexo masculino e os restantes no feminino, naturalmente. 72% dos episódios e 56% dos dias de internamentos inapropriados dizem respeito a pessoas com mais de 75 anos, aquilo que falámos de uma prevalência enorme, esmagadora no número de episódios de pessoas com mais de 65 anos, mas depois um impacto menor no número de dias, e um impacto de 110 milhões de impacto financeiro motivado pelos internamentos inapropriados à data de 19%, que, com a tal extrapolação, poderia representar um valor, de facto, na ordem dos 351 milhões. Okay? Portanto, o impacto de 110 é até dia 19 de março, para uma extrapolação para um ano inteiro, seriam os tais 351 milhões. E, talvez, lançando aqui o repto para a mesa redonda e para a discussão que o tema urge abordar, algumas sugestões, algumas potenciais soluções, algumas em curso e outras nem tanto, mas, naturalmente, o aumento de capacidade, seja da Rede Nacional de Cuidados Continuados, seja da estrutura residencial de pessoas idosas, algo que está contemplado no PRR, mas que ainda não ganhou dimensão nem tem tido impacto devido no número de internamentos sociais. A expansão e qualificação do serviço de apoio domiciliário, que já foi aqui falado e que creio que certamente irá ser aprofundado. A melhoria da articulação entre os setores da saúde, segurança social e mesmo da justiça. Há muitos casos que ficam também parados porque a justiça demora tempo a resolver casos concretos. E, naturalmente, uma maior articulação com tribunais e Ministério Público. O reforço do apoio aos cuidadores formais e informais, uma alternativa mais do que viável e, sobretudo,
uma alternativa muito humana. E depois, uma melhoria do planeamento das altas, da monitorização, da utilização de camas, etc. Há muito que o digital também pode ajudar. Há muito que a modernização e a transformação do Sistema Nacional de Saúde pode contribuir para que estes processos sejam mais rápidos, mais céleres e mais eficazes. Posto isto, resta-me agradecer a vossa atenção. Espero que na 11ª edição os números sejam diferentes, de uma forma muito honesta e franca, porque, de facto, isto acaba por ser um reflexo do país, acaba por ser um reflexo não só da saúde, mas muito da sociedade que neste momento temos, e urge, de facto, olhá-lo de uma forma holística e abrangente, e não apenas como um tema de saúde. Muito obrigado e até já. Muito bom dia a todos e a todas. Enquanto moderadora desta mesa, agradeço à Comissão Organizadora o convite e a confiança e a oportunidade de conduzir esta discussão, que considero particularmente muito pertinente e muito necessária. Após a apresentação dos resultados da 10ª edição do Barómetro, o diagnóstico é muito claro. Estamos perante um fenómeno estrutural, persistente e que incide maioritariamente em pessoas com mais de 65 anos, ainda que haja aqui uma dispersão nas outras faixas etárias, e associado a internamentos médicos prolongados, em particular com maior expressão na medicina interna e forte concentração nas regiões de Lisboa e Val do Tejo e no Norte. O hospital encontra-se hoje a responder a necessidades que ultrapassam a dimensão estritamente clínica, evidenciando enormes fragilidades de articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados, com as respostas sociais existentes na comunidade. A questão que hoje se coloca já não é se o problema existe. Essa realidade está amplamente documentada e evidenciada há 10 anos, que temos vindo a documentar essa realidade e que tem vindo a agravar, mas por que razão persiste e que respostas temos sido capazes de construir para enfrentar de forma diferente e eficaz. E a partir deste enquadramento que damos início a esta mesa, com diferentes olhares, diferentes saberes, reunindo ilustres representantes da área da saúde pública, da área da medicina interna, da área de gestão, do serviço social e também do setor social, aqui da União das Misericórdias, que é um objetivo de promover esta reflexão crítica tão necessária, plural e orientada para soluções. Assim, muito obrigada a todos pela presença, pela disponibilidade para este debate e para dar início a esta mesa de debate. Começo por dar a palavra ao Dr. Bernardo Mateiro Gomes, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Vamos começar aqui do ponto de vista mais macro. Os dados apresentados mostram a cobertura de 97% das camas do SNS, ou seja, uma grande representatividade, em que cerca de 14% dos doentes internados se encontram em internamentos considerados inapropriados, com forte concentração territorial e crescimento sustentado face à edição anterior. Dr. Bernardo, o que nos dizem estes dados sobre a forma como o sistema tem planeado ou falhado no planeamento, a resposta às necessidades sociais de dependência funcional e não só, e de cuidados continuados de uma população cada vez mais envelhecida? Bom dia. Pergunta difícil, mas obrigado pelo convite. Desde já, deixem-me dar os parabéns por este trabalho. Já é a 10ª edição. Saudar a APA também por este esforço contínuo, também a figura do Dr. Xavier, muito obrigado. E cumprimentar os meus colegas de painel também. Obrigado por estarem cá.
Deixa-me tentar ser o mais sintético possível, mas de uma forma estruturada. Na prática, eu julgo que nós estamos com um problema muito maior em mãos, como disse o Miguel no final da intervenção, do que a saúde, obviamente. Temos aqui uma falta de planeamento generalizado no que toca em termos sociais, o que é que nós queremos fazer com os nossos mais idosos, os mais vulneráveis, em termos de integração social, nomeadamente no que toca e que diz respeito a soluções que não passem pela institucionalização precoce e, nomeadamente, por soluções que permitam alguma autonomia durante maior tempo e fazendo com que seja possível com que tenham condições para não estarem alocados a unidades cujo propósito não passa por redução, digamos, abrupta de autonomia que ainda está disponível. Dito isto, queria deixar umas mensagens-chave no que diz respeito a isto. A Associação de Médicos de Saúde Pública associou-se a isso porque associou-se no sentido de valorizar a que está em causa, de ser algo muito maior do que diz respeito só àquilo que passa dentro das paredes do hospital, pela carga que está medida e pela carga que também ainda não temos plena noção. E acrescento aqui alguns fatores que outros colegas do painel irão falar. No que toca aos nossos profissionais, nomeadamente com destaque para a medicina interna, do desperdício que nós temos de técnico relativamente à presença destes indivíduos em termos de meio hospitalar, ao risco clínico que não têm que passar, porque supostamente não deveriam lá estar e dos riscos que sim têm. Mas se nós olharmos um bocadinho mais para a frente, uma das coisas que mais me motivou também a aproximar-nos enquanto associação foi o sofrimento moral, nomeadamente dos assistentes sociais, sobretudo do ambiente hospitalar, que têm que lidar com estas circunstâncias, porque vêm-se a braços com situações que são impossíveis. Ou seja, não há uma resposta cabal e, na prática, estes profissionais são colocados na linha da frente, a dar a cara por circunstâncias que são impossíveis. E a intenção permanente com o interior e com o exterior, nomeadamente divisões sociais, nomeadamente outros atores no exterior, porque efetivamente não há aqui uma resposta. Deixa-me acrescentar outra coisa, que é, nós estamos a falar de ocupação de camas indevidas, certo? Mas no pipeline de circulação de doentes, a jornada de paciente, que agora é um termo que está na moda, nós temos prejuízos adicionais por não termos tempo de resposta mais curto para indivíduos que precisavam até de unidades de reabilitação e cujas camas poderão estar ocupadas ou carregadas com necessidade de acudir a situações de caráter também social. E, portanto, há aqui custos não medidos, para além daquilo que diz respeito a cirurgias que não são feitas, internamentos que não são disponíveis, etc., que são... eu não diria mensuráveis, acho que se consegue medir de alguma forma, mas difíceis de contemplar em tudo isto que estamos a dizer. Queria acrescentar duas coisas para terminar a minha intervenção. Uma, saúde o esforço da desagregação geográfica, porque claramente temos aqui situações dispares no país, as coisas não são iguais em todo lado. Arriscaria a dizer que mesmo valeria a pena ir mais longe, porque efetivamente o que acontece é que o nível de resposta social e o nível de ofertas que cada, por exemplo, município ou área de municípios oferece é dispar e faz com que a carga também seja distinta. E, portanto, a mensagem final no meio disto é que isto, de facto, é uma carga de trabalhos, mas é uma carga de trabalhos para whole of society, vamos dizer, para todo o governo, e com destaque por uma circunstância que nós temos até presente na minha, o LIS Entrador e Voga, que é, claramente há um nicho de necessidade de articulação pensada entre justiça, saúde e sector social para resolver um conjunto de necessidades que se prendem não só com os internamentos que são sociais, mas também com situações sociais complexas que necessitam que tenhamos estes atores a colaborar e articularem-se para dar a resposta possível. Sendo que, apesar da justiça ter sido focada aqui no aspecto das soluções que precisam de resposta, há efetiva possibilidade ou necessidade de refletir sobre também a legitimidade das famílias deixarem os seus no hospital e da sua responsabilidade efetiva, até mesmo com recursos financeiros do próprio, não poderem ser usados para tomar conta das suas próprias necessidades, o que levanta questões de equidade, justiça e até governança geral que acho que devemos considerar. Obrigado.
Muito obrigada. Trocou aqui 2 a 3 pontos. O trabalho que temos que fazer para a não institucionalização, a complexidade cada vez mais evidente das situações, a necessidade de medirmos e termos evidências, e valorizar também aqui, quando implementamos políticas, a questão das assimetrias. De seguida, passo a palavra ao Dr. Luís Duarte Costa, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Os dados apresentados mostram que cerca de 46% dos internamentos inapropriados ocorrem na medicina interna, envolvendo aqui, maioritariamente, novamente, a população, as pessoas idosas com múltiplas comorbilidades, e são internamentos de longa duração. Pergunto ao Dr. Luís como é que interpreta a concentração de cerca desta 46% dos internamentos e que desafios são colocados ao exercício clínico, à tomada de decisão terapêutica e ao funcionamento dos serviços em termos de gestão. Obrigado. É um prazer estar aqui e realmente é um problema central para a medicina interna que representa quase metade destas situações. Eu vou só fazer algum comentário e depois, se eu falhar, por favor, digam outra vez o que tenho que responder. Isto para mim é uma situação um bocadinho controversa, quer dizer, tenho sentimentos diferentes para este tipo de problema. Por um lado, vejo que isto é um reflexo de um país pobre, em que as pessoas têm muitos problemas e que se reflete na sua saúde. Por causa dessa situação, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna com a Sociedade Espanhola de Medicina Interna, há muito pouco tempo publicou um artigo na nossa revista sobre os determinantes sociais para a saúde, que são realmente a peça-chave deste problema. Há depois aqui uma franja de doentes que tem a ver com, provavelmente os mais novos, com a doença psiquiátrica de uma maneira só. Portanto, estas pessoas são doentes, não tenho dúvidas nenhumas. Não precisam de um hospital. E essa é outra... Pronto, por um lado, acho que todos os médicos de medicina interna sentem que isto é um problema que lhes pode fazer respeito, porque são pessoas que precisam da atenção do sistema de saúde, não precisam de um hospital. O nosso drama é mesmo esse. Nós há muito tempo que andamos a dizer que os hospitais são ineficientes e a ineficiência gera ineficiência, como o Bernardo estava há pouco a dizer. Com todas estas coisas que nós nem medimos. É horrível trabalhar num hospital em que temos 25% das camas ocupadas por doentes que têm problemas de saúde, não podem estar no hospital. É um problema complexo, mas então, para resolver esse problema complexo, temos que o dividir, e do ponto de vista da medicina interna, estes doentes não deviam estar no hospital, ponto final, parágrafo. Que se discuta outras soluções, que alguns doentes precisam de algum apoio médico, claramente não 24 horas, 7 dias por semana, como temos no hospital, precisam de uma avaliação médica periódica, mas claramente precisam de alguém que cuide deles, de uma equipa de enfermagem e de assistentes técnicos para esses. É horrível trabalhar num serviço em que temos tudo a funcionar mal, em que as urgências estão completamente presas com a dificuldade em drenar e que temos doentes a ocupar camas. Há N problemas que foram ali descritos, alguns deles da parte judicial, que eu lembro-me dos maiores acompanhados, é um drama, mas, na verdade, ali uma parte dos números que aproveito para comentar. Isto geralmente é uma falha da família que não tem capacidade de gerir um doente, um idoso que tem uma demência e de repente tem um problema perfeitamente banal, mas ficou incapacitado de se tomar a medicação ou de comer sozinho e fica no hospital. E está assim há tanto tempo que os próprios colegas de medicina geral familiar e de outras especialidades, às vezes, e dos lares, mandam para a urgência para o hospital resolver situações que... Enfim, portanto, se quiser voltar-me a perguntar exatamente o que me queria da parte específica da medicina interna, mas isto não é um problema da medicina interna, isto é um problema da sociedade em que tem que tirar para os hospitais que têm tantos problemas de eficiência, como nós temos tentado chamar a atenção, este é fácil de identificar, não pode estar no hospital, não pode. Tem que se arranjar outras maneiras. Eu lembro-me de um drama na urgência do Amador Sintra, de onde saí há pouco tempo,
com o contacto dos assistentes sociais, que era realmente extraordinário, era perceber que algumas pessoas, talvez não seja a maioria, atenção, muitas realmente precisam de ajuda, já usavam alguns subterfúgios para despejar os doentes no hospital. E alguém que trate do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha tia, ou o que fosse. E eu tinha que tratar disto, efetivamente. Enquanto responsável da urgência do Amadora Sintra, aquilo foi, como dizia o Bernardo, às vezes, estar a discutir com familiares, tentar explicar que, apesar daquela pessoa precisar de cuidados de saúde, não precisa de um hospital e que isso estava a tirar lugar a outra pessoa. Isto é muito pesado. Portanto, enfim, olha, nós estamos muito envolvidos nisto porque achamos que é dos principais problemas de ineficiência dos hospitais, em que a medicina interna, como a principal especialidade médica que trata este tipo de doentes, sofre mais. Porquê mais de 105 anos? Por aquilo que é óbvio, não é? São as pessoas que muitas vezes são mais pobres, têm mais problemas de saúde e que basta uma faísca para, de repente, ficarem mais dependentes e acabam no hospital, na maior parte das vezes no serviço de urgência, sabe lá Deus porquê. Obrigada. Falou aqui de um ponto fundamental que são os determinantes sociais em saúde e penso que o ponto de partida será por aí, também daria aqui mais debate. Há aqui um ponto de concordância e o investimento de respostas na comunidade, na proximidade, e essa questão que falou, eu penso depois a professora Júlia irá também abordar, que é muitas das vezes o desespero das famílias de colocarem numa urgência por ausência de respostas. Por respostas que não existem, respostas que não estão adaptadas, respostas que estão completamente estagnadas no tempo. Vou dar seguimento e dar aqui a palavra ao Dr. Sérgio Medina do Rosário, que vem substituir a senhora enfermeira diretora, e coloco-lhe a seguinte questão. Como é que esta pressão prolongada, traduzida em mais de 2.807 internamentos inapropriados e 439.871 dias de ocupação hospitalar, se reflete na prática, na gestão das camas, nas altas clínicas e na organização diária de uma ULS, e aqui, neste caso, no estuário do Tejo. Boa tarde a todos. Cumprimentar a plateia e os meus colegas de painel. E também, já agora, fazer aqui um agradecimento especial a um dos nossos importantes parceiros da comunidade, a Misericórdia de Vila Franca de Xira, que aqui está connosco e que nos ajuda muito nisto tudo que estamos aqui a falar. A enfermeira diretora daria aqui uma outra visão. A minha visão também achamos na impossibilidade de estar presente, achamos que o LS, articulação de cuidados, porque não o diretor clínico dos cuidados de primários, estar aqui a dar uma outra visão. E neste sentido, acaba-me então dar aqui uma visão do local, do nosso local. E queria partilhar então aqui algumas notas convosco. Na nossa realidade percebemos que os internamentos sociais são um problema particularmente relevante no nosso território. Estamos claramente acima da média nacional em termos de internamentos inapropriados. No período em análise, no dia em que foi feito o barómetro, cerca de 23% dos doentes internados encontravam-se clinicamente com alta, contrastando com a média nacional de 13,9%. As principais causas são bem conhecidas e repetem-se ao longo dos anos. A falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a escassez de vagas nas ERPIs. Estas situações explicam não apenas o número de internamentos sociais, mas sobretudo o prolongamento excessivo dos dias de internamento, com impacto claro na capacidade hospitalar e na qualidade de vida dos nossos doentes. Enquanto diretor clínico para os cuidados primários, lá está, considero fundamental sublinhar que os internamentos sociais não começam no hospital. Portanto, na maioria das situações, são um culminar que evolui uma trajetória ao longo do tempo, de fragilidade clínica, funcional e social,
que se desenvolvem na comunidade ao longo do tempo. Portanto, é precisamente aqui que os cuidados primários podem ter aqui algum papel mais determinante. A identificação precoce destas situações de risco, como idosos frágeis, cuidadores esgotados, ou um contexto social que é instável. Portanto, poderia permitir aqui, obviamente, antecipar respostas, sinalizar atempadamente para a rede, articular com a segurança social e constituir planos de cuidados antes de ocorrer uma descompensação que leve ao internamento hospitalar. Partilhar aqui a realidade de hoje, do dia de hoje aqui no Hospital de Vila Franca de Xira. Hoje temos 12 doentes com alta clínica, já referenciados para a rede, a aguardar. 6 doentes a aguardar validação do Instituto da Segurança Social de Lisboa e Santarém. Um total de 18 doentes dentro do hospital, sem possibilidade de alta efetiva. Agora, nós não nos encerramos no hospital. Portanto, nós no exterior temos mais quase 2 serviços de medicina. No exterior, em camas de retaguarda, a situação é igualmente expressiva. Temos 35 doentes a aguardar a admissão da rede, 2 doentes a aguardar a decisão do Ministério Público, 34 idosos em cama de retaguarda, a aguardar vaga do Instituto da Segurança Social e 2 doentes a aguardar vaga em lar residencial do Instituto da Segurança Social. Portanto, no total, estamos a falar de 73 doentes numa resposta intermédia, digamos assim. Somando aos doentes dentro e fora do hospital, temos 91 doentes neste momento, aos quais acresce ainda aqueles que não estão aqui contabilizados, mas também aguardam uma resposta dos lares privados, isto é, a família não tendo condições para os ter em casa, até tem capacidade financeira para tal, para os colocar num lar, mas eles também, os privados, não têm uma resposta imediata e, portanto, às vezes também temos os que cá estão a aguardar uma resposta para um lar privado. No conjunto, portanto, ao dia de hoje temos 20% da nossa capacidade assistencial, é o que estamos aqui a falar. As dificuldades são claras, déficit de respostas, sobretudo na área da saúde mental e das doenças raras, ausência de representante legal em muitos dos doentes, uma exigência crescente por parte da Segurança Social e da nossa rede, e demoras nos processos judiciais, já aqui abordado, nomeadamente nos regimes de maior acompanhado, que continuam a bloquear altas durante aqui alguns longos períodos no hospital. É importante também reconhecer pontos fortes. Isto não pode ser só porque temos muitas coisas boas. A descentralização de competências da ação social permitiu uma maior proximidade entre os serviços, as equipas técnicas e os cidadãos. O desenvolvimento de respostas de saúde e sociais de proximidade possibilitou a celebração de protocolos com claras vantagens para os doentes e as famílias. E de uma forma muito relevante, existe hoje uma boa relação de trabalho entre os técnicos das várias entidades e serviços, o que é essencial para lidar com estas situações complexas. Em síntese, a redução dos internamentos sociais exige decisão política e visão sistémica, o reforço da rede, aumento da capacidade das ERPIs, valorização do apoio domiciliário e melhor integração entre saúde, setor social e justiça. Existe igualmente uma atuação proativa e muito mais proativa dos cuidados primários que acompanham as pessoas ao longo do tempo e têm a capacidade de intervir antes do hospital se tornar, por falta de alternativas, a resposta social que está disponível. Portanto, muito trabalho a fazer. Quero agradecer muito ao nosso Serviço Social da ULS História do Tejo, um trabalho muito duro, que muitas das vezes ultrapassa as suas funções para que foram para assistentes sociais. Não é preocuparem-se com a integração na comunidade, é também fazer secretárias jurídicas de muitas funções que neste momento acumulam, e o nosso muito obrigado. Muito obrigada. Sem dúvida, os cuidados primários têm aqui um papel muito, muito relevante e que pode ainda ser muito potenciado no trabalho colaborativo em cooperação com as autarquias, com o território. Passo agora a palavra à doutora Júlia Cardoso, da Ordem dos Assistentes Sociais. Apesar da existência, conforme os dados
passados, de 1035 vagas em estruturas alternativas e da integração de 714 doentes ao abrigo da portaria 38A, a falta de resposta da rede dos cuidados continuados integrados continua a explicar cerca de 45% dos internamentos inapropriados. Pergunto à doutora Júlia, na prática, qual é o peso relativo da ausência de suporte familiar ou versus ausência de respostas institucionais na origem dos internamentos sociais ou inapropriados, ou se estamos perante um problema demográfico, nós sabemos que sim, ou de política social também. Até porque nós temos aqui, a doutora Júlia, algumas alternativas. As próprias OLS têm camas contratualizadas para dar resposta aos internamentos sociais. Temos esta portaria, ou seja, há aqui várias medidas e queria ouvi-la para perceber na sua reflexão o que é que poderá estar ainda aqui em falta para que esta 10ª edição tenha aqui um acréscimo tão evidente deste fenómeno. Obrigada. Obrigada a todos os que participam nestas edições há vários anos e sobretudo, à Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, com quem ao longo dos anos também temos vindo a colaborar com todo o interesse e com toda a honra. Também gostava de vos cumprimentar a todos aqui. Eu estou aqui naquele papel de assistente social, que muitas vezes é um pouco esquecido no meio deste processo todo, esta profissão, mas nós sabemos como é que ela é importante, não é? Já se falou aqui de determinantes sociais da saúde. Obviamente, assistentes sociais não são os únicos profissionais a interferirem nesse campo dos determinantes sociais da saúde. Temos aí uma diversidade, quer de profissões, quer da sociedade em geral e, sobretudo, também de níveis de administração pública, digamos assim, não é? Com responsabilidade. Mas nós temos que saber qual é a nossa, não é? E temos, efetivamente, que ter um cuidado enorme em ter dados precisos e tentar influenciar o nível das políticas públicas, que nós sabemos que são sempre insuficientes. Algumas até são muito interessantes, têm surgido de forma interessante, eu diria que às vezes até inovadora, mas depois parece que não saímos dos projetos piloto. Andamos sempre à volta de experiências piloto, com resultados muito interessantes, mas depois não há investimento suficiente a esse nível. A Inês Espírito Santo colocou-me aqui várias questões, todas elas que davam para vários dias de conversa, efetivamente, ainda por cima, quando, entretanto, já ouvi outros companheiros aqui de mesa com dados particularmente interessantes também para conseguirmos debater, mas eu vou tentar, não sei se consigo responder diretamente à questão, mas vou tentar também aproveitar este espaço para deixar aqui algumas ideias, alguns pontos relativamente aos quais importa refletir. E um deles tem a ver com a falta de investimento ao longo dos anos nesta realidade, não é? Investimento em políticas públicas, na área da saúde, mas também na área social, mas também na área da educação, na área da cultura, porque tudo isso faz parte da nossa vida e cria-nos bem-estar também. E sobretudo quando nós sabemos que a nossa qualidade de vida depende de um conjunto de fatores. E temos aí os determinantes sociais, como também temos determinantes comportamentais e culturais, aí todos envolvidos, para além da parte mais fisiológica, obviamente. E eu penso que não será por acaso que nós, as nossas estatísticas dizem que nós
a nossa longevidade tem aumentado, mas a nossa qualidade em saúde é das mais baixas a partir dos 65 anos, enfim. Portanto, esse nosso aumento da esperança de vida não foi acompanhado de melhoria de qualidade de vida e, sobretudo, no campo da saúde. E, obviamente, que isso tem a ver com aquilo que são deficiências ou déficits mesmo de investimento, déficits de investimento em áreas diversificadas da nossa vida em sociedade, não é? Considero que não tenho, eu se calhar vou ser um pouco enfim, inconveniente, mas não faz mal. Às vezes digo que a minha idade também já me permite ter assim algum acesso de menos conveniência, mas eu considero que tem sido quase que uma brincadeira com a sociedade a forma como se tem investido em algumas áreas do bem-estar social. Fraco investimento, manutenção de experiências piloto, que não saem disso. Como eu dizia há pouco, às vezes com resultados muito interessantes, mas que depois ficam por ali, porque requerem de facto investimento. E se até podemos dizer que o investimento público tem aumentado em algumas áreas, na verdade, eu penso que nós continuamos a ter um problema na nossa sociedade, que é o de uma injusta redistribuição da riqueza. E a injusta redistribuição da riqueza faz-se sentir exatamente naquilo que é o orçamento de áreas fundamentais, no orçamento de Estado, o investimento em áreas fundamentais da qualidade de vida e do bem-estar social. Seja na área da saúde, seja na área da segurança social, proteção social, enfim, veja-se a disparidade que há entre determinadas rúbricas a que correspondem áreas de atuação em cada uma dessas, eu diria que a área da saúde, da segurança social e da educação e da habitação estão aí presentes, não é? E vemos como é que isto efetivamente não tem revelado compromisso social, nem justiça social. E, no caso específico da saúde, obviamente que os internamentos sociais representam exatamente a falta de investimento antes disso. O doutor há bocadinho falava e dizia que, efetivamente, o problema tem que ser atacado de fora do hospital, não é? Na comunidade, naquilo que se faz na comunidade, naquilo que é, e já que estamos a falar, e incluídos aqui numa OLS, naquilo que é o investimento nos cuidados de saúde primários. Que, perdoem-me também o que vou dizer, há uma grande disparidade naquilo que é o investimento nos cuidados de proximidade e aquilo que é o investimento nos hospitais. Podem-me dizer, é porque é ali que cai tudo. Sim, mas enquanto não começarmos a fazer o contrário, o hospital vai ser sempre alvo de pressão, de que não deveria ser. Desta pressão de que temos estado aqui a falar também. Isso significa os cuidados de saúde primários também terem uma visão um pouco diferente da que tem sido seguida, que é a da supremacia do clínico. Os determinantes sociais têm um papel preponderante nos cuidados de saúde primários. Têm que, no fundo, orientar a filosofia de atuação dos cuidados de saúde primários. E isso significa os cuidados de saúde primários estarem, de facto, porque estão na comunidade, também se articularem de forma consistente com outras estruturas da comunidade. É absolutamente necessário que isso seja feito. Fiquei muito agradada com aquilo que é a vossa experiência e só espero que isso seja replicado noutras geografias, mas também que os vossos cuidados de saúde primários tenham o reforço de investimento que é necessário ter, incluindo
eu estou aqui em representação da profissão, dos assistentes sociais, incluindo o investimento no serviço social, que nos cuidados de saúde primários sabemos que ainda está num nível muito baixo. Muito baixo. E por isso é que não há o conhecimento, nem o trabalho de proximidade no cotidiano de vida de um território, e por isso é que muitas vezes o cidadão está só, a família também não tem o apoio devido e recorre-se ao hospital. Não é? E, portanto, é aí que nós precisamos de investir mais, não tenhamos dúvidas relativamente a isso. E como forma, os cuidados de saúde primários podem, de facto, ser o apoio fundamental ao cidadão, que pode estar com problemas de saúde, mas também à família, para arranjar também, para serem encontrados espaços de apoio à família, para que ela própria possa ser cuidadora também, além de outro nível de prevenção, que é com as autarquias, com as associações culturais, desportivas, e isso, nós criarmos espaços também que constituam formas de investimento na qualidade de vida das pessoas. E sabemos como é que, certamente, com um investimento a esse nível, que junta cuidados de saúde primários com outras estruturas da comunidade, nomeadamente com as autarquias, não é? Também, nós podemos evitar aquilo que ainda ontem ouvi e fiquei severamente preocupada. Imagino os médicos como terão ficado, ou foi hoje de manhã que eu vi, já não me lembro, que o aumento do consumo de medicamentos ansiolíticos, que aumentou 80%. Ouvi bem? Pronto, é assim, isso significa que nós estamos a precisar, de facto, de construir também outra vida em sociedade, não é? Para além de sermos profissionais, nós somos cidadãos, precisamos de construir outra vida em sociedade. E cada um de nós é responsável por isso, não é? Eu só peço é que esta pressão dos internamentos que recai sobre os hospitais, recai muito, como já aqui foi dito, sobre o serviço social na estrutura hospitalar. Eu só desejo é que os assistentes sociais, no nível hospitalar, não se sintam pressionados por dirigentes, porque já são pressionados, obviamente, em função do seu compromisso com os cidadãos, são pressionados pela família, sentem-se pressionados por não encontrarem resposta, mas atenção, a pressão que vem de cima não pode ter como consequência nós darmos o nosso aval a uma alta dita social sem ser de forma segura. Não podemos correr esse risco, porque isso cai em cima de nós, percebem? Uma alta tem que ser em segurança, até para a garantia da dignidade da pessoa. Não vou aqui, porque já me estendi demasiado, não vou aqui falar da questão da família, porque ainda certamente teremos oportunidade para o fazer. Obviamente, nós falamos sempre do envelhecimento, que está a pressionar muito também este problema, mas não é só o envelhecimento, é toda uma mudança na nossa estrutura da sociedade que faz com que, por exemplo, muitas vezes, nem sequer haja família, não é? Temos muitas pessoas que nem sequer família têm. Muitas vezes temos família que está longe, temos família, às vezes, os únicos elementos do agregado familiar são também velhos, ou estão doentes também. E temos, obviamente, mas o próprio barómetro já nos tem mostrado isso, era uma impressão que nós tínhamos, mas vamos tendo dados, que são raras, são pouco frequentes as situações que podemos denominar de desresponsabilidade da família. Percebem? Abandono. São pouquíssimas. E, portanto, não façamos daquilo que é um problema mínimo uma causa que justifique
aquilo que é este problema dos internamentos sociais. Portanto, tenhamos cuidado com isso até, digamos que do ponto de vista científico não podemos generalizar e, portanto, embora eu considere que precisamos de estudar ainda melhor esse fenómeno da relação família cuidadora, família protetora ou não protetora com este problema dos internamentos sociais. Obrigada, professora Júlia. Tocou aqui em pontos fundamentais, os determinantes sociais, novamente, e só para reforçar, os determinantes sociais, do ponto de vista científico, têm um peso nos resultados em saúde de 70% a 80%. É só pensarmos nestes dados e começarmos a trabalhar. Passo agora a palavra ao Dr. Miguel Amado. Que leitura faz do facto, e já vem fazer ao longo destes 10 anos, a acompanhar todo o processo de tratamento dos dados, que leitura faz do facto dos internamentos de origem social representarem um custo anual neste ano superior a 350 milhões de euros em termos do ponto de vista da eficiência do sistema e da utilização do hospital como resposta a falhas estruturais fora do setor da saúde? Mais uma vez, obrigado. Naturalmente que a perspectiva financeira é sempre mais concreta e mais tangível. E atenção que estes valores são conservadores por duas circunstâncias. Uma, porque de facto os números de referência que são usados para fazer os cálculos já não são atualizados há algum tempo e todos nós sabemos que de facto o nível de vida, o custo de muitas matérias-primas, o custo da energia, a inflação, etc. tem sido, para além de não se conseguir antecipar, tem aumentado muito. E essa é uma das razões pelas quais estes números são conservadores. A segunda foi porque, como falou ali o Bernardo há pouco, há de facto aspectos, impactos que são difíceis de medir pela ineficiência pura. Pelo facto de eu estar a pagar uma cama que é um lugar que é muito caro, onde em detrimento de estar a pagar um lugar que é menos caro. Mas mais do que isso é a ineficiência que isso traz. A entropia que cria num sistema por si já complexo. E eu tirei gestão, liguei-me à saúde há relativamente pouco tempo, há 7 ou 8 anos, e é claramente, de todos os ecossistemas que eu conheço, ou setores, aquele mais complexo. É muito, muito difícil de conseguir transmitir isso sem se estar por dentro. Portanto, estas pessoas que estão aqui, vocês todos são ligados à saúde, percebem o que é que eu estou a dizer, mas muitas das pessoas lá fora não percebem. E uma entropia de 1, 2, 3 camas que poderia estar disponível e não está, tem custos de eficiência tremendos. Okay? E esses, de facto, são muito difíceis de traduzir. A leitura que eu faço é aquela que eu acho que toda a gente faz. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde, primeiro, fantástico. Toda a gente acha só isso críticas, mas se forem lá fora é bem mais complicado, porque são muito mais duros na forma também como abrem menos as portas. Os hospitais não estão abertos 24 horas por dia. Não acedem a todas as pessoas. Não há esta universalidade como nós temos cá. Mas, de facto, esta universalidade e esta capacidade de resposta tem um custo. O nosso Sistema Nacional de Saúde não tem sustentabilidade. É uma questão matemática. É fácil de fazer as contas. Eu não vou trazer agora isso para cima da mesa, mas é fácil de constatar. E, portanto, temos que arranjar aqui alternativas. E o Dr. Xavier Barreto já falei em algumas e há muitas mais. Eu acho que o tema tem que ser tratado de forma centralizada. Tem que haver foco. Nós, na UI, enquanto consultores, aquilo que fazemos é resolver problemas. De uma forma muito simples, que é o que vocês também fazem todos na área da saúde. E só se consegue resolver problemas quando há foco. Na saúde é razoavelmente simples, porque o foco é o paciente, é a pessoa. Mas quando temos problemas destes, onde há muitas fontes e não conseguimos, enfim, aterrar tudo num só ponto, temos que arranjar grupos que o façam. Nós temos que arranjar alguém, tem que seja um grupo de trabalho, seja uma comissão, alguma coisa tem que acontecer para que se acompanhe isto de forma focada. Porque senão o que vai acontecer é a APA nos seus esforços fantásticos
não vai conseguir fazer muito mais do que alertar e trazer para cima da mesa o tema. Nós também fazemos as coisas pro bono e com muito boa vontade, mas não vai sair muito daí se não houver algo que tome isto em mãos. E eu acho que sendo um tema de pessoas e focado no cidadão, porque muitas vezes já nem é doente, é um cidadão, muito provavelmente temos que começar a puxar a administração local para assumir estes temas, porque as coisas têm que se pensar globalmente, mas tem que se atuar localmente. As pessoas vivem numa área geográfica, todas as determinantes sociais são aplicadas ou existem ou são criadas localmente, nas regiões. E, portanto, eu acho que pode ser um dos passos, mas eu acho que tem que se dar foco. Portanto, a minha leitura é muito esta, é um tema que não se vai resolver por si, só se vai agudizar, vai ter um peso, e continuar a ter um peso significativo no custo do Serviço Nacional de Saúde, um peso que impede de fazer outras coisas, um orçamento já por si exíguo e complexo de gerir. E, portanto, tem que se arranjar um sítio qualquer, um fórum, um formato, que alguém tenha preocupação específica sobre este tema. Porque, como falámos aqui já, e já vimos, isto é um reflexo depois de mais uma série de outros problemas. Portanto, eu acho que se começarmos aqui, vamos conseguir resolver mais uma série de outros problemas que estão na origem deste tema dos internamentos sociais. Obrigada. Ou seja, temos que trabalhar com foco na eficiência para conseguirmos investir em respostas de proximidade atempadas e de acompanhamento e monitorização ao cidadão. Para terminar esta ronda e dar aqui, passo a palavra ao Dr. Ponciano Oliveira, da União das Misericórdias de Portuguesas. Os dados apresentados mostram-nos aqui um aumento significativo do tempo de internamento dos doentes, relativamente às outras edições, que aguardam vaga em herpes, nas estruturas residenciais, e que tem aqui um impacto muito direto e significativo na duração dos internamentos considerados aqui sociais e não inapropriados. Do seu ponto de vista das misericórdias e do setor social, quais são hoje os principais constrangimentos à resposta atempada, doentes com alta clínica, mas que não tenham a retaguarda social adequada, ou se estamos aqui com um problema de falta de camas, incentivos, financiamento ou de recursos humanos? Muito bom dia a todos. Antes de mais, queria cumprimentar o Dr. Xavier Barreto, por quem tenho enorme estima e com quem é sempre um gosto de estar, e em todos, e nele cumprimento toda a plateia. Também os colegas de mesa, e se não me levam a mal, uma deferência especial para a Misericórdia de Vila Franca de Xira, como não podia deixar de ser. É sempre um gosto perceber que nos momentos em que discutimos estes temas, as misericórdias estão sempre lá, como têm estado. Relativamente à sua pergunta, pronto, já adivinharam a resposta, o problema é um conjunto vasto, mas eu vou-vos satisfazer a curiosidade e começo por esta parte final. Eu acho que o trabalho que a Ernst & Young tem feito é muito meritório, sobretudo porque tem-no feito ao longo dos anos. Isso permite ter uma noção da evolução dos indicadores. No entanto, se nós, depois de tudo o que aqui ouvirmos, pensarmos um pouco, a verdade é a seguinte: que outra resposta esperaríamos relativamente aos dois grandes fatores da demora nas altas hospitalares, que não a falta de resposta em herpes ou na rede de cuidados continuados. Porque, na verdade, é para esses dois destinos. Portanto, se estiver a falhar aí, naturalmente que essa demora aumentará. É preciso perceber porque é que isso acontece. Seguramente que ainda não estamos, no que diz respeito à Rede Nacional de Cuidados Continuados, todos sabemos que não estamos ainda na capacidade adequada. Mas não estamos na capacidade adequada relativamente a um conjunto vasto de temas assistenciais que se prendem
com a alteração do perfil epidemiológico, socioepidemiológico, que nós já adivinhávamos há um conjunto de anos. Eu há bocadinho falava do Dr. Xavier Barreto, nós quando nos conhecemos há mais de 15 anos atrás, na altura, falava-se, porque a população está a envelhecer, entretanto ela envelheceu mesmo. E nós temos um país que está entre os mais envelhecidos do mundo, e isso notou-se, por exemplo, no caso italiano, notou-se com a Covid-19, a fragilidade da população, a falta de preparação do sistema de saúde. Isto é um impacto que se nota de uma forma muito real. O que é que acontece? Nós não temos os 3 níveis de cuidados ainda preparados para esta nova realidade. Começando, para satisfazer a curiosidade, ao nível da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nós neste momento temos as unidades a debaterem-se com graves dificuldades de sustentabilidade, sobretudo na longa duração, que é aquela que é mais utilizada nestes casos, também referenciados muitas vezes de forma indevida. Também existem casos sociais na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. O que é que acontece? O sistema está entupido. Agora, estas unidades, está neste momento a ser feito um trabalho, no âmbito do compromisso social foram ajustados aumentos de 4,7 que ocorrerão desde o início deste ano até junho nas diárias que são pagas na rede, assim como está a ser feito um trabalho com o Ministério da Saúde e da Segurança Social e com a União das Misericórdias e com todo o setor social, no sentido de encontrarmos um mecanismo de custeio que remunere justamente as unidades. Isso tem a ver, designadamente, com não olharmos só à receita, mas também diminuirmos a despesa que decorre ou de rácios desproporcionados, ou da inadequação dos perfis epidemiológicos em cada uma destas tipologias, ou então da não consideração dos custos com suplementos alimentares, com psicotrópicos, com consumos clínicos, com os custos diretos e indiretos relativos à operação destas entidades, e tudo isto conflui para que elas tenham menos eficiência e menos sustentabilidade. Daí decorre depois também sejam menos atrativas. Por serem menos atrativas, houve durante muitos anos um decréscimo na apetência das misericórdias pelo desenvolvimento destas respostas. Felizmente parece-me que estamos aqui a sentir, talvez por força também desta pressão, a um recrudescimento do investimento nesta rede. Por falar no investimento nesta rede, nós ouvimos aqui falar do impacto de 300 milhões, eu até tomei nota deste número ontem à noite quando estava aqui a preparar-me e tive a curiosidade de ir ver um outro número que tinha analisado aqui há uns tempos atrás. Este ano no Orçamento de Estado estão previstos 254.777.000 euros, 679 euros para a Rede Nacional de Cuidados Continuados no lado da comparticipação da saúde. Isto tem um impacto de 351 milhões de euros. Uma cama hospitalar não custa menos de 1.500 euros por dia. Uma diária das mais caras na Rede Nacional de Cuidados Continuados custará a mais cara talvez 150 euros com um conjunto vasto. Portanto, o que nós estamos a falar, mas também o que nós estamos a falar é de reorientar a aplicação dos recursos. Mas isto também não se pode fazer assim de um momento para o outro, porque entretanto os doentes estão aí e estão agora. De todo o modo, por exemplo, num aviso que foi lançado para o PRR ainda recentemente, foram aprovadas de 213 candidaturas, sei que foram admitidas 211, 108 delas eram de misericórdias e essas 108 representam 3.911 camas. Já tinha havido no passado um aviso lançado que não tinha tido tanto sucesso, porque foi lançado com apoios por cama de 30.000 euros, quando na verdade eles já custavam no mercado 70.000. Mas isto é apenas o momento em que nós recebemos os doentes. Falta aquela parte que tivemos a falar e que tem a ver com o perfil epidemiológico. Eu estive a ver também uns dados do INE, e a verdade é que foram publicados em 2025, salvo erro, e a verdade é que 42% da nossa população tinha tido uma doença prolongada ou tinha uma doença crónica. Portanto, uma doença prolongada significa que necessita de cuidados durante 6 meses, ou uma doença crónica que vai precisar de estar sempre controlada e acompanhada. Os nossos idosos eram 68% delas. Ora, o que é que acontece? Nós precisamos ter esse acompanhamento ao longo
da vida das pessoas. Isso faz-se através dos cuidados continuados e faz-se, por um lado, para controle, e nós estamos com um problema ao nível dos médicos de família, ou da saúde familiar. Nós temos cerca de mais de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas sem médico de família. Portanto, também não há esse acompanhamento na comunidade, o que gera internamentos indevidos, intercorrências agudas que não aconteceriam, e, portanto, depois do doente estar no sistema, ninguém o vai tirar de lá sem que ele tenha, como dizia aqui a senhora bastonária, ninguém o representante, peço desculpa, da Ordem dos Assistentes Sociais, ninguém o vai tirar do sistema sem que ele tenha uma solução adequada. Relativamente às respostas, relativamente a este tema, também nos está a faltar uma ação incisiva na promoção da saúde, que é o que evitará que estas pessoas, ou minimizará o número de pessoas que depois dos 65 anos conseguem viver com a longevidade que felizmente atingimos, mas apenas com base na correção terapêutica. Isto é, com base em medicação, com base em intervenções do tipo agudo e mais com base na retenção natural do seu capital de saúde. E isso acontece muito em países do centro e do norte da Europa, no Canadá. E todas essas ações conjuntamente vão reduzindo a carga do sistema. Por outro lado, nós ao longo do tempo faremos o ajustamento na capacidade que é necessária de acordo com a pirâmide etária que nós temos, e neste momento está a inverter-se, e portanto a necessidade e a maior pressão faz-se sentir nesses níveis de cuidados. Sobre as herpes, só para terminar e não me querendo alongar, nós estamos todos de acordo que as herpes são um modelo que tem que evoluir, e sobretudo, seja na saúde, seja no apoio social, nós cada vez menos queremos as pessoas institucionalizadas. E, portanto, é com alguma naturalidade que se apostam e que se tem vindo a querer apostar mais nos serviços de apoio domiciliário social, os quais precisam de ser acompanhados pela saúde, e nessa medida temos alguma expectativa relativamente a este projeto do Serviço de Apoio Domiciliário mais a saúde. No norte do país, sobretudo, existe um conjunto de experiências de articulação, mas nós temos que partir mesmo para um modelo integrado, em que as pessoas podem estar em casa e estão em casa o mais tempo possível, tendo o apoio social e tendo os cuidados de que necessitam. Só assim é que nós evitaremos essa sobrecarga do sistema com estes casos de internamento social. Temos também as unidades de dia e promoção da autonomia. Todas essas soluções me parecem mais desejáveis do que outras que passem pelo internamento. Não só porque são mais custo-efetivas, mas porque estou em crer, e acho que a literatura assim o diz, que os doentes, que as pessoas que carecem desse apoio são mais felizes, e porque eu pessoalmente, quando lá chegar, também quero ter uma solução desse género. Por fim, queria só dizer o seguinte: se nós olharmos para isto como um problema, também devemos começar a assumir que não estamos a conseguir, há aqui um padrão, nós não estamos a conseguir, ou ainda não soubemos lidar cabalmente com isso, pelo que a responsabilização dos familiares, ou a responsabilização das famílias. Eu gostei muito de ouvir o facto da senhora representante dos assistentes sociais ter dito, isto são casos diminutos, mas mesmo naqueles que não são diminutos, quer dizer, também não é exigível pedir-se a alguém que escolha entre a sua própria vida e a vida dos seus idosos. É uma escolha sempre difícil e envolve sempre grande sacrifício, e não é à toa que nós temos estas situações, sobretudo nas grandes, a maior parte delas, sobretudo nas grandes cidades. Um papel para as autarquias é, porventura, nas zonas mais periféricas, que as autarquias mais apoiam e mais constroem e mais investem neste tipo de soluções para os seus cidadãos, porque por natureza são mais idosos. Peço desculpa se me alonguei, muito obrigado. A professora Júlia só quer dar aqui uma palavra, é isso? 2 minutos. Porque há pouco me esqueci de referir isso, e agora a propósito do que estava a dizer, e obrigada pelos conteúdos que apresentou. Na verdade, nós não podemos pensar que a solução para estes internamentos prolongados, inapropriados, que está apenas na ERP,
que me custa sempre dizer esse nome, estrutura residencial, quando de facto devia ser um lar, devia continuar a ter a filosofia de lar, de casa, não é? E a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, não é? Nós, obviamente, temos aí o SAD. E como dizia há pouco o Dr. Xavier Barreto, temos agora o SAD, o Saúde Mais, não é? Mas ainda é preciso perceber o que é que vai ser aquilo. Mas, volto a dizer, andamos sempre a tentar inovações. Quando, ou porque lhe chamamos outra coisa ou isso, onde é que está a inovação? Podemos perguntar a nós, não é? Porque já há uma série de experiências interessantes, era preciso replicá-las, reforçar, investir mais, é isso que é necessário. E ter diversidade. Eu quero estar na minha casa, já sou velha, se precisar, quero estar na minha casa, mas que seja feita uma avaliação em função daquilo de que eu preciso. Eu não quero ter aqui um padrão igual para toda a gente. E enquanto nós, numa sociedade já tão evoluída, não começarmos a pensar dessa forma, parece que estamos a regressar ao tempo medieval. Desculpem-me dizer isto. Quer dizer, nós precisamos de investimento em SAD, mas num SAD que seja uma resposta diversificada. Não pode ser igual para toda a gente. Mas não nos esqueçamos, e há pouco, respondendo à Inês, porque eu não respondi completamente à sua pergunta, nós também temos que pensar noutras medidas que têm sido tomadas e que estão pura e simplesmente também assim quase na obscuridade, como é a medida relacionada com o acolhimento familiar das pessoas mais velhas. E isso pode ser também uma solução. Não podemos pensar apenas numa solução. Tem que haver grande diversidade de respostas. E o acolhimento familiar também pode ser uma boa solução, não é? Devidamente controlado, obviamente, o acolhimento por estruturas competentes para o fazer, não é? Portanto, precisamos disso, não é? Como precisamos, obviamente, da prevenção, volto a referir, a prevenção no espaço de proximidade, não é? Eu trabalhei 26 anos numa autarquia, eu sou uma pessoa do espaço local, trabalhei sempre na autarquia com os cuidados de saúde primários, de forma muito estreita e muito permanente, e assim, houve respostas que nós organizamos em conjunto, não é? A minha autarquia foi a primeira no país a começar com a atividade física para os mais velhos. Para os mais velhos, mas não idosos, a partir dos 55 anos. O programa até tem o nome de 55 mais. Mas também criámos, por exemplo, com o Centro de Saúde, um espaço também como é que é dizer isto? Não é fisioterapia, mas enfim, no próprio Centro de Saúde. As pessoas podiam ir lá com o apoio de fisioterapeuta, de enfermeiro, enfim. Não é bem reabilitação. Tinha uma vertente de reabilitação e outra não. E vou-me calar, desculpem lá, mas quero deixar aqui, há bocadinho eu disse, como eu já tenho uma certa idade, já tenho a mania que posso dizer algumas coisas, há uma questão que nós temos que ter consciência dela e temos que fazer análise crítica. Estamos também, desde há uns anos, numa sociedade que tem vindo, felizmente, a prestar cada vez mais atenção ao fenómeno da violência. Claro que nos temos centrado muito na violência doméstica, mas a nossa atenção tem que ir também para aquilo que são, muitas vezes, ações de violência sobre o cidadão, embora nós não o entendamos como tal. E do meu ponto de vista, de facto, estar 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, como há situações, não é? De pessoas porque têm problema de saúde mental ou porque têm HIV e as instituições, as IPSS, as misericórdias, desculpem-me,
às vezes não os querem, porque têm HIV, não é? Assim, nós não podemos estar a contribuir para esta vertente da violência. Porque estar tanto tempo num hospital é uma violência contra as pessoas. É outro nível da violência. Parece que já não dá tempo para pronto, não sei se temos 2, 3 minutos só para pedir a cada um dos elementos dos convidados para identificarem uma prioridade em menos de 1 minuto, cada um só dizerem uma palavra. Eu penso que já todos disseram. Podemos discutir e perder imenso tempo sobre o que fazer, as IPSS, isto e aquilo. Este problema não pode estar num hospital de agudos. Ponto. Eu aproveito para lembrar, antes do senhor que neste momento é Presidente dos Estados Unidos, saiu um relatório na altura, antes do ano anterior, antes de eu tomar posse, sobre o problema da solidão e do isolamento, da epidemia da solidão e do isolamento. É um relatório do Secretário-Geral na altura ligado à saúde, e que, na prática, acho que vai muito de encontro àquilo que nós estamos a falar, ou seja, da questão da prevenção, da questão dos determinantes sociais e da questão daquilo que nós podemos fazer para evitar destruturação de vidas e desarticulação e desintegração para fazer com que existam respostas sustentáveis ao longo do ciclo de vida. Dito isto, uma solução prática. Uma coisa que resultou muito bem da minha OLS é aproximar os atores, uma lógica de criar equipas multidisciplinares fora daquilo da questão da saúde, em articulação com o setor social, com a justiça, porque efetivamente não resolve tudo, mas já há pequenas arestas que se vão limando. Não vai criar camas, não vai resolver os problemas, alguns major, mas pelo menos aproxima os atores e, possivelmente, retira também alguma atenção sobre aquelas pessoas que estão sempre no cerne da articulação, destaque para assistentes sociais, mas há outro conjunto de problemas que podem ser apurados se se criarem fóruns e equipas dirigidos a esses problemas. E há soluções replicáveis. Obrigado. Eu acho que aqui um conceito já muito falado e abordado, mas é a humanização de cuidados. É fundamental, é fundamental. Contra a violência. Bem, eu escolheria como palavra determinante, ou palavras determinantes, a consistência e a harmonização de políticas. Todos aqui revelamos que sabemos quais são as origens e quais são as soluções do problema, mas de facto é preciso consistência ao longo do tempo, para mais do que uma legislatura, e políticas com base na evidência, depois com mais nuance, menos nuance, mas andar à volta disso. E uma última palavra, aquilo que as instituições no setor social mais resistem é à falta de completude dos diagnósticos para que estejam preparadas. Essa é que é a grande dificuldade. Apesar de haverem sempre casos pontuais, mas isso é que é importante para criar confiança nas instituições, a toda a informação. Obrigado. Eu voltava ao meu ponto original. Eu acho que tem que haver alguém que tem que assumir a responsabilidade de olhar para o tema para que depois, passado um ano, consiga responder pelos indicadores. Nem tudo é só criação de capacidade. Os países mais ricos da Europa têm um índice de camas per capita muitíssimo inferior ao de Portugal. Eu não sei se a Dinamarca não tem N vezes menos camas per capita do que Portugal, e não é por isso que tem pessoas menos saudáveis ou pessoas mais ou menos felizes. Portanto, há soluções alternativas, saber onde pôr o dinheiro, mas para isso é preciso alguém que olhe para o problema como ele é, complexo e longo. Portanto, arranjar um grupo de trabalho que para o ano esteja cá a dizer o que é que foi feito e o que é que poderá continuar a ser feito. Muito obrigada aos nossos convidados. Não me cabe a mim fazer nenhuma consideração, mas eu vou deixar aqui um desafio à comissão organizadora. Eu também sou assistente social e queria deixar um desafio só no sentido, para a próxima edição, convidarem a Justiça, que eu acho que é extremamente importante também envolver nestas situações. Deu muito bons resultados na infância, como vocês sabem, demos um pulo enorme com a justiça integrada nos problemas da infância, uma grande proximidade com o social
e deixava aqui o repto para estas situações, porque não é possível estar 2 anos à espera que designem um maior acompanhado e outro tipo de decisões. Isto compromete uma série de soluções, nomeadamente integração, quer em cuidados continuados, quer em estruturas residenciais, porque há quem tenha que se responsabilizar por pagamentos e outras coisas que dizem respeito aos direitos da pessoa. Portanto, deixo só aqui este repto. Agora, depois de agradecer aos nossos convidados, eu chamo novamente o Dr. Xavier Barreto para a sessão de encerramento. Muito obrigada. Só agradecer a todos, agradecer ao nosso painel. Acho que foi um excelente debate. Eu espero que possa contribuir para a criação de melhores políticas públicas. Reparem que as últimas iniciativas que tivemos neste âmbito, por parte dos dois grandes partidos da Assembleia da República, um foi a criação de camas intermédias e outro ainda mais recente foi a criação de residências de transição, acho que foi assim chamado. E se olharmos bem para a discussão que temos aqui hoje, eu acho que facilmente se percebe que grande parte dos políticos ainda não percebem bem aquilo que está em causa e quais são as soluções que têm que ser implementadas. Portanto, acho que este debate faz falta e eu espero que ele possa informar os partidos políticos para que melhores políticas possam surgir. Deixem-me agradecer a todos, em concreto também à Inês, que moderou este debate. Muito obrigado. Ao Ponciano, não o cumprimentei há bocado, porque ele ainda não estava na sala e, portanto, não o cumprimentei. E as misericórdias do setor social têm aqui um papel absolutamente fundamental. E deixo-vos, por último, o meu apreço a todos os profissionais que trabalham nesta área todos os dias. Eu sei da vossa dificuldade, falo muitas vezes com a minha associação social do meu hospital, trabalho no Hospital de São João, e, portanto, sei das dificuldades, do esforço que colocam nisto todos os dias, na articulação que procuram fazer com o setor social, com a segurança social, com as famílias, e, portanto, sei o quanto se esforçam e deixo aqui o meu apreço pelo vosso trabalho. Este é um tema que, obviamente, não vamos abandonar e, portanto, espero ver-vos a todos no próximo ano a discutir novamente este tema. Espero que com melhores resultados. Muito obrigado a todos. Um abraço. Não, tinha aqui um apontamento para a doutora Catarina dar umas palavrinhas na sessão final. Falo daqui. Apenas agradecer a todos a presença e um gosto para mim pessoal por ter a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares a lançarem o 10º barómetro na ULS Estuário do Tejo. Obrigada a todos e vemo-nos em breve. E então resta-me agradecer a presença de todos que nos acompanharam e até breve.